Bom, galera, a gente vai começar o nosso Whole Day, né? Que é um evento que a gente faz aí para falar de tecnologia, de coisas que estão acontecendo aí, né? A gente às vezes bota a mão na massa ou não, depende do tópico, né? E hoje quem vai estar aí falando com a gente é o Matheus, tá? O Matheus, conheço ele lá da Gigatron, né? Uma das primeiras empresas que eu trabalhei. E ele está trabalhando hoje em um projeto open source de criptomoedas, né, de blockchain. Você me corrige se eu estiver errado, tá, Matheus? Porque eu sou meio leigo no assunto. E aí ele vai falar um pouco pra gente, né, o que é blockchain, como que tá esse mundo, e aí a gente pode tirar umas dúvidas com ele, fazer perguntas e tudo mais. Eu passo a palavra aí, Matheus, pode se apresentar, dizer quem você é, o que você faz, o que você já fez, e é isso aí. Só avisando, né, que a gente disponibiliza esse vídeo depois no YouTube, então estamos sendo gravados aí, beleza? Beleza, obrigado pelo convite. Eu preparei uma apresentação aqui rapidinha. Eu não sei, assim, eu vi que esse formato que vocês estão fazendo é um formato relativamente novo, né? Você acha que é o terceiro vídeo, segundo ou terceiro, alguma coisa assim, né? Então, assim, eu não sei se vocês têm um formato fixo em mente do que vocês querem, mas assim, eu tenho uma apresentaçãozinha aqui que é bem didática, de uns 30 minutos, eu acho que eu consigo passar ela. Eu vou conseguir demonstrar na prática um pouquinho de blockchain e mostrar algumas coisinhas legais que a gente consegue fazer, né? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tá. Só para dizer, Matheus, a gente não tem um formato pré-definido, né? Então a gente ainda está testando aí. A nossa ideia é trazer para a galera realmente coisas legais aí, para a galera ver e aprender mesmo, né? Às vezes tem uma galera que tem noção zero do que são as coisas e um vídeo desse ajuda muita gente, né? Esse é o quinto vídeo, tá? A gente já tá no quinto. Cada um é de um Tá, jeito, não tem um padrão ainda não. legal. Deixa eu iniciar aqui. Beleza, eu acho que vocês devem estar vendo a minha tela aí. Não sei se está com algum delayzinho, se ele vai maximizar. Tô vendo sua apresentação já, tá na parte blockchain aí. Tá, beleza. É que a tela, ele está espelhando aqui para mim, mas eu não tenho certeza se é exatamente o que vocês estão vendo, mas beleza. Bom, vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho sobre blockchain. Só para fazer uma contextualização, né, do trabalho que eu faço hoje. O trabalho que eu faço relacionado a blockchain é numa criptomoeda chamada Decred, que é uma criptomoeda baseada em blockchain. Ela é uma criptomoeda híbrida, tem tanto Proof of Work quanto Proof of Stake. Então, são dois modelos diferentes de validação de blockchains, que a gente pode falar um pouquinho. Ela é uma moeda autofinanciada, significa que ela não tem uma empresa por trás que injeta dinheiro na moeda. Ela é uma moeda que a moeda é utilizada para pagar pelo desenvolvimento, pelo marketing, enfim, por todas as atividades da moeda. Ela é autogerida, significa que não tem um chefe, não tem um CEO, não tem uma pessoa que define explicitamente o que vai ser feito ou não vai ser feito. Existe toda uma comunidade, todo um processo em que as pessoas que têm a moeda podem opinar e podem votar em como que a moeda vai evoluir. Ela é um software totalmente... Todo software desenvolvido por ela é software livre, é software de código aberto. O trabalho ele é totalmente remoto e o time é totalmente global. Então, tem pessoas literalmente em todos os continentes trabalhando continuamente na moeda. Então, é um trabalho bem diferente, bem único. E depois, se vocês quiserem, vocês podem fazer perguntas. Eu vou tentar fazer uma apresentação rápida, para a gente ter bastante tempo para perguntas durante a apresentação, né? Depois dessa apresentação. Então, uma coisa que fica bem clara para que serve uma blockchain, qual que é a utilidade de uma blockchain, se a gente parar para pensar o seguinte: imagina que você foi contratado para... Vocês estão vendo, tá vendo uma telinha aí de desafio? Tá vendo uma telinha que está escrita desafio? Não, cara, eu só tô vendo
o seu... O compartilhamento não tá ok, então Eu tava vendo só seu PowerPoint deixa eu mesmo. tentar selecionar aqui a tela inteira. Acho que ele pegou só uma. Aqui, agora sim. Acho que ele vai pegar. Sim, agora eu tô vendo o desafio. Beleza. Então, uma coisa que fica bem clara para que serve uma blockchain é o seguinte: imagina o seguinte pitch. Você foi contratado para modelar o banco de dados de uma startup de um banco digital. Como que você representaria as operações realizadas pelos usuários? Então, imagina que você está lá no JP Morgan, quer comprar você, quer comprar a C6, né, que acabou de fazer, e elas querem alguém para remodelar o banco de dados, e você especificamente foi contratado para remodelar o banco de dados dessa startup. Né? Como que você representaria a operação dos usuários? Né? Assim, um usuário pagando para outro, enfim, como que você modelaria um banco de dados para isso? Uma sugestão de solução bem simples, né? Assim, provavelmente a primeira coisa que alguém imaginaria seria alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Então a gente tem 3 tabelinhas aqui: tabela de usuário, conta e operação. A tabela de usuário diz quanto... A tabela de usuário aqui diz... Opa! A tabela de usuário diz todo mundo que tem conta nesse banco digital, as contas individuais de cada usuário. O usuário pode ter múltiplas contas. E aí as operações aqui de um usuário mandando dinheiro para outro usuário. E o saldo atual de um usuário é a soma de todas as operações que foram realizadas por esse usuário. Então, se ele recebeu dinheiro de fora, por exemplo, ou mandou dinheiro, se ele recebeu dinheiro, isso é uma operação positiva, tem um valor positivo. Se ele mandou dinheiro da conta dele, isso é uma operação que tem um valor negativo. A soma de todas as operações diz para ele qual que é o saldo atual desse usuário, né? Qual que é o problema fundamental de segurança de informação dessa arquitetura? Então, quando a gente vai analisar essa arquitetura de banco de dados, ou toda essa infraestrutura baseada em um banco de dados, por exemplo, relacional, né, um banco de dados SQL, que armazena ou que tem essa estrutura, que tem essa modelagem, qual que é o problema fundamental de segurança? O problema fundamental é esse daqui, né? Se eu tenho um banco de dados relacional, por exemplo, um MySQL da vida, que armazena todas as operações, efetivamente a pessoa que tem controle sobre esse banco de dados, ele pode dar simplesmente um delete asterisco, onde conta 1, 2, 3, 4. Então imagina lá que o amante da minha esposa, né, tem uma conta nesse banco, eu posso ir lá, eu não gosto desse cara, vou dar um delete asterisco em todos os fundos que ele tem na conta dele, né? Por outro lado, eu posso também simplesmente inserir, né, na minha própria conta aqui um valor absurdo, o valor que eu quiser, né? E uma coisa que é extremamente significativa, eu não só posso inserir informações ou inserir um saldo na minha conta, como eu posso alterar o histórico completo dessa minha conta. Veja aqui que eu estou alterando um saldo lá de 2001, por exemplo. Eu posso dizer que eu tinha um saldo, esse saldo desapareceu, né? De repente eu posso preparar todo um artifício em que eu insiro o saldo no passado, realizo operações, saio da empresa às vezes, 5 anos depois eu processo a empresa porque eu tinha um saldo lá que desapareceu, né? Enfim, eu posso fazer todo um sistema. A pessoa que efetivamente tem o controle do banco de dados, ele tem o histórico de todos os dados. Então, ele pode fazer com aqueles dados, em última análise, o que ele quiser. Obviamente, isso é uma análise bem simplória, né? Então, a gente sabe que na disciplina de segurança de informação ou
com estudo de segurança de informação ou com metodologias ou com a aplicação de controles e de auditorias e de técnicas de gestão de risco, a gente pode fazer N controles em cima desse banco de dados, né? Porém, em última análise, esse banco de dados ele está sendo armazenado em um computador, os dados eles estão em um HD fisicamente, né? E alguém, em algum lugar, pode ter acesso a esses dados e alterá-los de alguma forma. Então, quem controla o banco de dados controla efetivamente como esses dados vão ser representados. Então, com essa pequena avaliação de um banco digital, né, de uma estrutura básica para representar as operações de um banco digital, a gente pode partir, então, para a pergunta: como construir uma blockchain e por que uma blockchain resolveria, ou como uma blockchain resolveria esse problema. Eu vou mostrar agora um pouquinho de código, tá? O código ele é da linguagem Go, né, às vezes também referenciado como Golang. Essa linguagem foi desenvolvida no Google a partir de 2007 por alguns dos criadores do C e do UNIX, né? Então, mesmo quem não conhece Go, que nunca tenha visto, nunca tenha programado nenhuma linha de código em Go, vai ver o código a seguir e, assim, se você conhece alguma linguagem imperativa derivada de C, que são basicamente todas as linguagens de programação populares que a gente tem hoje, então vai ser bem fácil entender o que é o Go. Vai ser bem fácil ler um código Go e entender o que ele significa. Tá? Então, aqui eu tenho uma estrutura de dados bem simples que representa uma blockchain. Tá? Então, eu tenho aqui um tipo chamado bloco, que é uma estrutura de dados, né? Um registro, um record lá do Pascal, ou poderia ser quase como uma classe em Java, enfim. É uma estrutura de dados, né, complexa. Essa estrutura de dados, ela tem um ponteiro aqui para uma outra instância do bloco, né? Então ele tem um pointer aqui, uma referência para um bloco chamado bloco anterior, e tem dois campos aqui. Esse nonce, que é um número que depois eu vou explicar o que é, não precisa se preocupar por enquanto, e ele tem um campo dados que é simplesmente um array de bytes, né? Um slice de bytes, ou enfim, um string de bytes, um conjunto de bytes, que são os dados efetivamente desse bloco. Então, essa estrutura de dados aqui, bloco, ele tem esse pointer para o bloco anterior, esse campo nonce e esse campo dados. A estrutura de bloco, essa estrutura de dados bloco tem uma função chamada hash, que retorna também um conjunto de dados. Essa função hash basicamente é o SHA-256 da serialização do bloco. Então, o SHA-256, muito provavelmente, se você programa, todo mundo que programa já deve ter visto, já deve ter ouvido falar dessa função. O SHA-256 é uma função de hash criptográfico. Uma função de hash criptográfico basicamente pega um conjunto de bytes, pega lá um bloco de bytes e gera como se fosse um fingerprint, né? uma digital desse conjunto de dados, né? De uma forma, usando um algoritmo criptográfico, de uma forma que você não consegue reverter esse hash. Então, se você tem o hash, você não consegue descobrir quais eram os dados originais, né? Então, eu tenho aqui a estrutura de dados bloco, tem um método chamado hash, que basicamente é o SHA-256, e aí a função serializar, que é esse blocão aqui, né, basicamente pega os dados dessa instância do bloco, né, dessa instância do bloco B, pega esses dados e copia dentro de um buffer para retornar. Então ele faz exatamente o que o nome dessa função diz, ele vai serializar esse bloco de dados. Então, dado um determinado bloco, a função serializar pega esse bloco e grava ele em um conjunto de bytes, e a função hash
pega esses bytes serializados e gera o SHA-256 desse bloco. Ok? Então aí a gente vai para uma blockchain. O que é especificamente a blockchain? A blockchain, essa daqui é uma representação de alto nível daquela estrutura de dados, dessa estrutura de dados aqui do bloco. Então veja que todo bloco tem um pointer para o bloco anterior. Então se eu pegar aqui, cada um desses quadradinhos aqui é um bloco. Vejam que ele tem um ponteiro para o bloco anterior. E aí eu tenho uma sequência, uma cadeia de blocos, que é exatamente a blockchain. Então a blockchain, ela é a cadeia de blocos, então cada quadradinho é um bloco, né? Que é esse pointer para o bloco anterior. Eu tenho um bloco inicial, que é esse chamado de bloco gênesis, né? Então um pouquinho de nomenclatura aí de blockchain. O primeiro bloco de uma blockchain é o bloco gênesis. Essa cadeia principal aqui, que é essa cadeia cinza escura aqui, é a main chain, a cadeia principal. O último bloco gerado, o bloco mais recente que foi gerado, é o main chain tip, né? É o topo da cadeia, é a cabeça da cadeia, né? Esses bloquinhos aqui em roxo, eles são as side chains, são cadeias secundárias ou cadeias laterais, ou cadeias tias também, algumas vezes pode ser referenciado, né? São cadeias que não foram estendidas em relação à cadeia, são cadeias que são menores do que a cadeia principal. A cadeia principal, ela sempre é a maior cadeia de blocos de uma blockchain. Ok? Então, isso aqui é uma estrutura de blockchain. Isso aqui também para quem estudou ciência da computação, para quem estudou estrutura de dados formalmente, né, na faculdade ou em curso técnico, vai muito bem identificar isso daqui como se fosse uma lista encadeada, né, ou mais tecnicamente, essa estrutura de dados aqui é um dígrafo acíclico. É um dígrafo acíclico. O legal da blockchain é que esses dados aqui, esse conjunto de bytes, ele pode ser qualquer coisa. Eu posso colocar o que eu quiser aqui. Aqui eu representei na blockchain mais básica como um blob de bytes, né, um conjunto opaco de bytes. Porém, esses dados eles podem ser qualquer coisa. E aí a gente pode, então, refazer aquele desafio inicial como uma blockchain, né, e comparar qual é a solução que a blockchain dá para aquele problema inicial, né, para aquele desafio, comparado com a solução em um banco de dados tradicional. Então, vamos refazer aquele desafio como uma blockchain. Então, eu posso dizer que o meu bloco, a minha estrutura de bloco nessa blockchain, os dados dela, ao invés de serem aquele blob, né, de bytes, ao invés de serem aquele conjunto de bytes opaco, na verdade agora eles vão ser um array de operações, uma lista de operações. E o que é uma operação? Uma operação é uma outra estrutura bem definida que tem esses campos aqui, conta de origem, conta de destino, tem uma data e tem um valor. Então agora, estabelecendo uma blockchain dessa forma, em que os dados são uma lista de operações e que cada operação estabelece conta de origem, destino, data e valor, o saldo atual de uma conta específica vai ser a soma de todas as operações que aconteceram no histórico dessa blockchain. Então, da mesma forma que lá naquela modelagem inicial do banco de dados, eu tinha que o saldo atual de uma conta na tabela de contas era a soma de todos os valores das operações, aqui também eu tenho na blockchain, eu tenho de forma semelhante, que o valor de uma conta atual é simplesmente a soma de todos os valores envolvidos, todos os valores de operações que envolvem essa conta. Qual que é a grande sacada, então, da blockchain? Lembra que com o banco de dados, eu posso alterar o histórico livremente do meu banco, né, dos meus dados. Então, eu posso dar um insert que insere um dado lá em 2001
e não tem problema nenhum. O meu banco de dados vai aceitar, pelo menos em última análise, é possível fazer isso daí, uma forma que o banco de dados aceite essa informação. No entanto, na blockchain, como esse link aqui é feito através de uma primitiva criptográfica, que é o hash, caso eu queira mudar um bloco, né, caso eu queira mudar uma operação que está nesse bloco aqui atrás, no histórico, eu preciso alterar todos esses blocos aqui que foram construídos a partir desse bloco que está no passado. Ok? Então, o que eu consegui com isso? Como cada bloco, todo bloco depende do anterior, se eu alterar uma operação nesse bloco aqui, automaticamente o hash desse bloco muda, né, o hash criptográfico desse bloco aqui ele vai mudar, e, portanto, a amarração que é feita de todos os blocos seguintes, ela não vai mais ser aceita, ela não vai mais ser válida, melhor dizendo. Eu precisaria reconstruir o histórico de todos os blocos que vieram depois desse daqui para poder alterar esse bloco antigo. Então, a moral da história que a gente pode dizer da blockchain é que ela é uma estrutura de dados com integridade, não repúdio e imutabilidade. O que significa exatamente essas palavras, né? Ela tem integridade porque eu não consigo alterar um dado aqui sem que os outros dados sejam afetados. Ela tem não repúdio porque eu não consigo desaparecer com esse dado aqui. Eu não consigo dizer, depois que esse bloco foi estendido e que tem todo um histórico depois desse bloco, eu não consigo dizer que esse bloco não foi feito. Não consigo desaparecer com esse bloco, né? Então, eu não consigo negar esse bloco e as informações que estão nele. E imutabilidade. Então, eu não consigo alterar uma informação aqui, né, sem que isso afete as outras coisas. A blockchain ela foi escolhida, então, como um elemento da pilha tecnológica de uma criptomoeda, exatamente por ter essas características, né? Exatamente por ela ter essas características de imutabilidade, ela resolve o problema, um problema técnico, né, que foi apresentado, que foi resolvido pelo Bitcoin, no white paper do Bitcoin, escrito pelo Satoshi Nakamoto, que é o problema do gasto duplo, né, que é um problema histórico dentro da academia relacionado a moedas digitais, né? Então, esse problema especificamente foi resolvido com o uso de uma blockchain, né? Com o uso da blockchain especificamente, que deu origem ao Bitcoin. Eu vou fazer uma demonstração de código agora aqui rapidinho, tem esse link aqui, mas eu vou demonstrar ele na minha máquina. Deixa eu só conseguir transferir aqui agora a apresentação para outra tela. Acho que eu tenho que parar a apresentação e começar novamente. Visual Studio. Ok. Tá aparecendo aí a tela do Visual Studio, né? Sim. Beleza. Pessoal, se vocês quiserem ir mandando perguntas no chat, eu estou com o chat aberto em uma outra tela aqui. Eu posso ir vendo também, ok? Bom, aqui eu tenho aquele código que eu estava exibindo na apresentação, né? Então, eu tenho a minha estrutura de blocos, eu tenho a função hash, que calcula o SHA-256, né, o hash criptográfico do bloco serializado, e eu tenho a função serializar, que basicamente cria um buffer grandão, vai jogando os dados do bloco nesse buffer grandão e retorna esse buffer, ok?
Eu tenho um pequeno código de teste aqui que cria... Oi? Parece que foi eco aí. Pode continuar. Ok. Então, eu tenho um pequeno código de teste aqui que cria um bloco inicial, bloco Gênesis, e ele cria, então, dois blocos a partir desse bloco Gênesis, bloco 1 e bloco 2. Vou executar esse código aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho. Aí. Então, eu tenho aqui o bloco Gênesis, né? Esse aqui é o hash do bloco Gênesis. Esse daqui é o hash do bloco anterior. O bloco Gênesis, por definição, ele não tem nenhum bloco anterior a ele, né? Ele é o primeiro bloco da cadeia, então ele não tem bloco anterior. Ele tem os dados que, no caso dessa demonstração aqui bem básica, é só uma string, Gênesis, e o nonce, que eu ainda vou explicar o que é. Eu tenho o bloco 1, que tem esse hash e aponta para o bloco Gênesis, então o bloco anterior ao bloco 1 é o hash do bloco Gênesis. Esse aqui é o bloco 2, o bloco anterior ao bloco 2 é o hash do bloco 1. Ok? Então eu tenho uma lista, aqui um bloco encadeado no outro. Qual que é a sacada do hash criptográfico? Se eu mudar um único caractere aqui, então digamos de 1 para 1 ponto, ou mesmo tirar um espaço aqui e executar o mesmo programa, veja só que o hash do bloco Gênesis permanece o mesmo, porém o hash do bloco 1 mudou, né? Eu mudei os dados desse bloco, então o hash automaticamente mudou para um valor significativamente diferente. E automaticamente, como o hash do bloco 1 mudou, o hash do bloco 2 também mudou significativamente. Então eu consigo uma garantia de que qualquer alteração nos dados em qualquer bloco do passado provoca uma cascata de mudanças nesse hash criptográfico, de tal forma que todos os blocos que vêm depois seriam afetados. Então, não consigo reescrever uma coisa que aconteceu lá no passado sem alterar alguma coisa aqui no presente. Ok? Então, assim, essa é basicamente a grande sacada da blockchain. Então, ela tem essa proteção significativa de integridade de informações. E aí a gente pode fazer também uma demonstração aqui ao vivo, em tempo real, bem simples, que é o seguinte, que o que, para mudar um valor, teria que escrever todos os blocos da frente, certo? Correto. Então, por exemplo, eu vou adicionar, vou voltar aqui, demonstrar novamente. Vou criar um novo bloco, o bloco 3. Bloco 3, o bloco anterior é o bloco 2. E vou mostrar ele novamente. Então, eu voltei o bloco 1 para o valor inicial, que é esse 47,1D aqui. Né? A segunda vez que eu executei, ele deu esse outro valor, 7ED6, que estava sem o espaço aqui no 1. E agora, a terceira vez, eu voltei o bloco 1 com espaço, então o hash dele voltou para o 47,1D, o hash do bloco 2 voltou para E411, então voltou aqui, ó, bloco 2, E411, voltou para aquele valor da primeira execução, e eu criei um bloco 3, 5F84, ok? Então essa foi a primeira execução com 3 blocos. Se eu quiser mudar, novamente, ó, se eu quiser vir aqui nesse bloco 1 e quiser adicionar uma carinha feliz nele, por exemplo, o que acontece é que o hash do bloco 1 mudou, então veja que nessa execução o hash do bloco 1 era 471D.
O hash do bloco 1, carinha feliz, nessa segunda execução é 7E44. E automaticamente o hash do bloco 2 mudou. Ó, era E411, virou 28F4. E o hash do bloco 3, que era 5F84, virou 668B. Então veja aqui, eu não alterei nem o bloco 2, nem o bloco 3. Eu só alterei o bloco 1 que estava lá atrás, estava no passado. Tecnicamente a gente fala aqui, o bloco 1 estava no passado do bloco 3. Ele era um antecessor do bloco 3. Então veja que eu não alterei o bloco 3, eu não alterei o bloco 2, eu só alterei o bloco 1. De bloco 1 para bloco 1 carinha feliz. Mas essa pequena alteração já afetou todos os blocos subsequentes, todos os blocos da frente. Então, se eu quisesse, eu efetivamente, se eu tenho uma operação nesse bloco 3 aqui, e eu já publiquei ela, qualquer pessoa que vê esse bloco 3 e que tenha visto esse bloco 3 anterior, sabe que alguma coisa de errado aconteceu. Ele sabe que teve alguma coisa que não foi boa aqui. Alguma coisa de errado deu para ter 2 blocos 3 com hashes diferentes. Alguma coisa no histórico foi modificada. Certo? E aí, a gente pode... Uma coisa que é bem interessante aqui, que às vezes muita gente não tem noção do que é exatamente isso, né? A gente pode falar sobre como que a blockchain, que é um dos fundamentos do Bitcoin, né? O outro fundamento do Bitcoin principal é a mineração através de prova de trabalho, Proof of Work. Então, quando a gente fala minerar um bloco de Bitcoin, minerar Bitcoin, o que exatamente significa isso? Então, a gente pode demonstrar bem facilmente o que é. Só essa proteção criptográfica aqui da blockchain, legal, ela é uma proteção de integridade. Só que nada impede, do jeito que está aqui, nada impede eu produzir 50 mil blocos, um em sequência de outro, muito facilmente. Né? O que impede a criação, ou o que gera uma produção de blocos com tempos determinados? A mineração Proof of Work. A gente pode demonstrar aqui como uma função Proof of Work, que vai receber um pointer de bloco como padrão. O Proof of Work funciona assim. Primeira coisa, eu determino qual que é o hash do bloco. Foi esse o nome da função, né? Hash. E aí eu vou fazer o seguinte teste, ó. Enquanto o primeiro byte do hash for diferente de 0, eu vou incrementar o nonce e eu vou recalcular o hash. Ok? Então agora eu vou passar o meu bloco 3, que eu gerei aqui, e se vocês observarem o hash dele, deixa eu executar uma vez aqui. Então, sem passar pelo Proof of Work, o hash do bloco 3 foi esse aqui, 5F84. E agora, se eu passar o bloco 3 pelo Proof of Work, o resultado... Opa, esqueci de salvar o arquivo. O resultado é que, veja que até o bloco 2 está igual, E411, E411. Porém, o bloco 3, ele está aqui com 00 no começo. Por quê? Foi exatamente o teste que eu fiz, né? Eu estava procurando um bloco cujo primeiro byte fosse igual a 0. Veja que eu estou incrementando esse campo nonce aqui. Então, o que está acontecendo? O campo nonce agora, ele tem o valor 63.
né? Então, eu precisei incrementar esse campo nonce 63 vezes até que o hash do bloco tivesse o primeiro byte 0. Ok? Então, só para demonstrar isso mais claramente, eu vou mandar dentro dessa função aqui, ele imprimir o bloco B. Então, veja só. Então, veja que ele ficou testando o bloco 3, ó. Ele começou lá com o nonce 0. Opa, cadê o bloco 3 aqui? Ele começou aqui com o nonce 1. Na verdade, ele começou com o nonce 0, mas eu já tinha incrementado aqui, né? Tem um errinho de lógica, mas tudo bem. Ele começou aqui com o nonce 1. Quando ele estava com o nonce 1, ele gerou esse hash aqui. Quando ele estava com o nonce 2, ele gerou esse hash. Com o nonce 3, e assim por diante. O nonce, ele é parte dos dados que é usado para gerar o hash do bloco. Então, eu fiquei tentando várias vezes, fiquei incrementando o nonce e gerando o hash. Ó, veja que esse daqui deu 0,4, chegou perto. Esse aqui deu D0. Né? Então, eu fiquei incrementando, ó, 0A, incrementando, até eu descobrir um bloco que tivesse como primeiro byte o valor 0. Ok? Então, deixa eu tirar isso aqui agora. Tirar essa linha aqui agora. E aí, se eu quiser os dois primeiros bytes 0, o que vai acontecer? Igual a 0. Então, agora eu quero que... Opa, diferente, né? Então, vou ficar incrementando, vou ficar recalculando o hash até que tanto o byte 0 quanto o byte 1 sejam iguais a 0. O que vai acontecer? Eu tenho 2 bytes 0 aqui, ó, 0000, DC, então veja que o hash novamente deu significativamente diferente, só que agora eu precisei testar 59.000 nonces até chegar em um bloco cujo hash fosse igual a 0. Ok? Então, quanto mais zeros eu colocar aqui, de uma forma bem simplificada, né? Quanto mais zeros eu colocar aqui, mais tempo eu vou precisar ficar minerando até achar um bloco, um hash, que satisfaça essa minha condição. Então, se eu colocar 3 bytes aqui, vamos ver que será que ele vai dar tempo de minerar no meu notebook? Vamos ver. Então vamos lá, ele pegou aqui, então ele conseguiu minerar 3 bytes 0, só que ele precisou testar 3 milhões, mais de 3 milhões de hashes diferentes. Então veja que essa escala, ela é exponencial, né? Cada bit a mais, cada byte a mais que eu preciso, que tenha um valor específico, que tenha um valor 0, por exemplo, mais difícil vai se tornando a mineração. A dificuldade de mineração hoje, eu não sei de cabeça. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Vocês não estão vendo a minha tela agora, mas eu estou tentando achar um explorador aqui. Deixa eu pegar o último bloco que foi minerado do Bitcoin, por exemplo. E aí eu vou pegar o hash dele. Esse aqui é o hash do bloco mais recente do Bitcoin. Certo? Então ele tem, se a gente contar aqui,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5. Né? Você precisa de 9 bytes e meio zero. Então, assim, essa daqui é a dificuldade de mineração do Bitcoin. Ok? Só pode ser feito pela Golang? Não necessariamente. Você pode escrever uma blockchain em qualquer linguagem que você quiser. Você pode programar, por exemplo, a implementação Core, né, que é a implementação mais famosa, ela é em C++. Um dos requisitos, os requisitos principais para uma implementação de uma blockchain são de segurança e desempenho. Né? Então, você precisa de segurança porque é um sistema que você fica amarrado por conta da integridade dos blocos, então não tem como você voltar atrás e consertar alguma coisa de repente. Né? E, por outro lado, também você precisa de desempenho, porque hoje o Bitcoin tem, deixa eu ver aqui na tela, ele está no bloco 689 mil, quase 690 mil blocos. Né? Então você precisa de um desempenho grande para que um novo nó consiga processar todos esses blocos e consiga chegar no mesmo ponto do histórico que os blocos antigos. Outra pergunta aqui, qual é a diferença da blockchain do BTC para do Ethereum? O Ethereum ele tem uma narrativa ou tem uma proposta de não ser exatamente uma moeda. O Bitcoin ele ostensivamente ele foi desenvolvido e foi criado especificamente para ser uma moeda digital descentralizada, né, sem donos e não permissionada. Okay? Então, assim, tem vários termos técnicos aí, mas enfim, o Bitcoin especificamente ele foi criado para ter uma moeda digital. O Ethereum ele foi criado com uma outra proposta, ele foi criado com a proposta de ser um computador digital, né, ou um computador não permissionado, né, um computador efetivamente descentralizado. Então, o Ethereum ele tem construções de execução de código que são chamados de smart contracts mais elaborados que o Bitcoin. Então, a gente poderia dizer, assim, em termos bem simplórios, tá, com vários asteriscos aí, mas a gente poderia dizer que o Ethereum tem mais recursos em termos de programação do que o Bitcoin. Né? Qual que é a diferença? Qual que é o trade-off que o Ethereum faz? Você precisa de nós ou de computadores muito mais potentes para você participar da rede do Ethereum como um cidadão de primeira classe, né, que é um chamado full node. Então, o Ethereum você precisa de poder de processamento muitíssimo maior para participar. Ok? O pessoal já tá fazendo perguntas no chat, então assim, eu estou aberto para as perguntas que vocês quiserem fazer. Eu vou abrir o áudio, que acho que é mais fácil, né? Sim. Ô Matheus, bom, blockchain sempre foi algo muito misterioso para mim, assim, né? Tipo, hoje eu vi uma implementação e deixou bem mais simples a cabeça, né? Que a gente sempre pensa, pô, qual que será que é a parafernália de código que está por trás disso? Cara, de verdade, adorei o jeito que você apresentou. Foi a primeira vez que eu vi desse jeito. Parabéns, né? A pergunta que eu ia te fazer aí é quem que vence, né? Tem várias fazendas de mineração. Como que define quem é o vencedor daquele bloco, né? O cara que conseguiu fechar e o cara que vai receber a recompensa por aquilo, né? Como que isso é definido? Várias pessoas ganham? Uma pessoa só ganha?
Então, isso daí depende do vencedor específico, né? Depende de quem especificamente venceu essa disputa. Então, você viu ali na demonstração que o processo de Proof of Work, ele é basicamente um laço for, é um for que fica lá rodando e tentando os blocos. Então, imagina 100 mil pessoas ou X pessoas, né? 20 pessoas, 30 pessoas, 100 pessoas, N pessoas, cada uma com o seu próprio computador, tentando achar um hash que funcione. Quem ganhar, né? Aí, lembrando, deixa eu compartilhar a tela novamente aqui. Eu não consigo, eu tenho 2 monitores aqui, eu não consigo compartilhar só um, eu tenho que compartilhar só uma janela, mas enfim. Então, lembrando aqui, né, o Proof of Work ele fica rodando, imagina 100 pessoas diferentes, cada uma com o seu computador rodando, e aí imagina que nessa estrutura de dados é aquela estrutura de operação, aquele type operação, né, type operação. E eu tenho, por exemplo, valor, que é um número qualquer, e destino, que é uma chave pública. Eu vou colocar aqui como, sei lá, vou chamar de private key, pointer para uma private key. Não existe isso aqui, mas só para ilustrar, né? Então, imagina que no meu bloco, ao invés desse slice de bytes, desse array de bytes, eu tenho um array de operação. O que cada minerador faz? Cada minerador coloca aqui na primeira operação, ele coloca como destino a chave privada dele, ou a chave pública dele. Sacou? Então, cada minerador, na verdade, está minerando um bloco ligeiramente diferente. Cada minerador minera um bloco ligeiramente diferente. O primeiro que achar uma solução para um bloco que paga para ele mesmo, apresenta esse bloco à rede. Então ele diz, ó, tá aqui um novo bloco, e aí todo mundo pega esse bloco, verifica que o bloco é válido, verifica que entre outras coisas, verifica que o hash realmente corresponde àquela dificuldade que está sendo esperada para aquele bloco. E aí, se ele for um bloco válido, o resto da rede aceita esse bloco. E aí, quem ganhar, quem distribuir esse bloco primeiro, ganha a recompensa. O que hoje existem, só complementando, né? Hoje existem as farms de mineração, com mineração em que mineração distribuída, né? Então, de repente, eu não tenho um computador que consegue minerar nenhum Bitcoin, mas eu tenho um computador que consegue minerar 0,01% de Bitcoin. Então, eu participo de uma rede de mineração, de um conjunto de mineradores, e aí, quando um de nós encontra um bloco, todo mundo recebe uma parte daquela recompensa, né? Então, obviamente, existem vários protocolos aí para garantir que está todo mundo trabalhando e tudo mais. Mas, assim, as farms de mineração são assim. Uma pessoa ganha a recompensa e aí ela vai distribuir para as outras que estiverem participando do mesmo grupo, digamos assim, de mineração. Entendi. Eu fiquei pensando se, por exemplo, quando o cara coloca ali que o primeiro registro, né, que vai ter na cadeia de bytes é a transferência para a própria conta dele, se existe algum quesito de sorte no meio, né? Tipo, talvez um cara consegue fechar um hash primeiro porque ele achou um zero primeiro que o outro, porque o conjunto de dados dele favorece isso, né? Não sei se existe algo desse tipo. Sim, é exatamente isso. É uma questão, entre aspas, de sorte, né? A gente, tecnicamente, não é sorte, né? Mas a gente pode dizer que é um processo como se fosse de sorte, porque a cada momento, certas pessoas já vão sair na frente porque o hash daquele bloco, né? Ou melhor, talvez a gente não possa dizer que sair da frente, porque cada hash é um hash individual, né?
Mas assim, cada minerador vai ter a sua sorte de ter achado um hash primeiro do que o outro, né? O que acontece é que como os blocos eles sempre vêm em sequência, né? Eles vêm, ou melhor, não em sequência, mas eles vêm continuamente. Então, o Bitcoin especificamente, ele tem uma regra de que ele tenta produzir blocos a cada 10 minutos, né? Como ele tem essa regra que ele tenta gerar blocos a cada 10 minutos, todos os mineradores têm uma chance de tentar de novo. Então, eu não consegui aquele bloco, mas de repente no próximo ele consegue. A gente diz que é sorte para um bloco individual, mas no conjunto dos blocos, quem tem mais de processamento, quem tem mais poder de mineração, necessariamente, obviamente, né, vai conseguir mais blocos. Quem tem mais poder de processamento, obviamente, vai conseguir testar mais hashes e ao longo do tempo vai conseguir mais blocos. Entendi. Legal. Bom, por enquanto eu tenho só essas dúvidas. Se alguém quiser fazer mais uma pergunta, depois eu vou fazer outras perguntas, mas vou deixar a galera falar aí. O David mandou uma pergunta aqui no chat. Qual a finalidade da sidechain? A sidechain, ela normalmente, ela é uma cadeia que foi gerada ao mesmo tempo, entre aspas, ao mesmo tempo do que a main chain. Então, quando você tem a main chain, às vezes acontece de dois mineradores descobrirem ao mesmo tempo um bloco. Não necessariamente ao mesmo tempo, no mesmo milésimo de segundo, mas assim, devido ao de propagação do bloco na rede, às vezes um minerador tem melhor conectividade na rede do que outro, às vezes, sei lá, caiu uma fibra e aquele minerador agora tem só um link por satélite, por exemplo. Estou falando coisas assim, meio absurdas, mas só para ilustrar, né? Devido a N fatores, às vezes dois mineradores acham blocos relativamente próximos um do outro, né? Com um tempo relativamente próximo um do outro. E aí, quando esses dois mineradores acham blocos relativamente próximos, que foram criados a partir do mesmo bloco de origem, do mesmo bloco pai, você gera duas cadeias diferentes. E aí, os mineradores podem seguir uma ou podem seguir outra, né? Qual que vai ser a cadeia que vai ser decidida como a cadeia melhor, entre aspas? A cadeia que for maior, a cadeia mais comprida, a cadeia mais longa, né? Então, quanto mais poder de processamento tiver em uma dessas duas sidechains, né, ou em uma dessas duas cadeias irmãs, digamos assim, aquela que tiver maior poder de processamento é a que vai receber mais blocos em seguida e é a que vai ser considerada como a cadeia principal, né? Então, assim, as sidechains, elas são um fruto de você não ter transmissão instantânea de dados, né? Então, como não existe transmissão instantânea de dados, existe um limite físico para a transmissão de dados, que é o limite da velocidade da luz, a gente acaba tendo todos os N fatores, né, de rede, de hardware, de conectividade, enfim. Você pode gerar cadeias laterais de blocos na sua blockchain. Então, elas são um produto normal. A sidechain é simplesmente uma cadeia que não vingou, digamos assim. Da hora. Bom, eu tenho perguntas agora, sair um pouco aí do técnico, né? Se alguém quiser fazer uma pergunta também pode fazer, mas eu vou perguntar, cara, como é trabalhar com isso, né? No dia a dia, o que você faz tecnicamente, né? Você escreve códigos, você analisa por request de outras pessoas, qual que é a demanda, né? Porque quando a gente fala de blockchain parece que está tudo estável já, né? Então qual que é a demanda que vocês estão trabalhando, né? O que vocês pensam em fazer? Pode falar da Decred, né? Não sei se é assim que pronuncia, ou até mesmo de outras redes que você conhece. Quais são os planos para o futuro, né? São duas perguntas aí, várias, aliás, né? Em uma.
Em relação ao trabalho diário, é um trabalho, eu especificamente, né, como eu sou desenvolvedor, como eu sou programador, eu trabalho como se eu estivesse trabalhando na minha empresa. Então, assim, eu faço tudo isso daí e mais que a gente faz como programador, né, que você falou. Então, assim, eu mando código, eu reviso o código dos outros desenvolvedores, né, a gente conversa, troca ideias sobre como vai ser as próximas implementações, features, bugs, enfim. Bem, nesse aspecto, ele é bem similar a um ambiente de empresa. Quais são as diferenças mais significativas da Decred? Aí é da Decred especificamente, não é necessariamente de outros projetos de blockchain, né? Porque existe muita variedade, variabilidade entre os projetos. Na Decred especificamente, como ela é uma moeda que é autogerida, né, significa o quê? Significa que não tem uma única pessoa por trás, ela tem um sistema de propostas, que você pode ir lá, submeter uma proposta, dizer assim, ó, eu quero desenvolver um software para fazer X na moeda, e eu vou precisar de tantos mil reais para fazer isso, né? Se essa proposta ela é colocada em votação, e todo mundo que tem a moeda vota para se aprova ou não essa proposta, né? E aí, se você for aprovado, você pode desenvolver essa sua proposta, você pode submeter ela como software livre no GitHub, né? E aí você vai receber sendo pago na própria moeda, né? Então, assim, todo software que eu desenvolvo hoje é software livre, é software open source. Então, você visitar lá github.com/decred, vai ver lá a lista de softwares da Decred e, assim, tudo aberto, né? A outra pergunta foi primeiro, qual que era o dia a dia, aí a outra pergunta... Quais são as features futuras aí que vocês preveem, né? Você acabou respondendo, né, que é a comunidade que decide ali, né? E eu achei interessante você falar que tudo que você recebe é em moeda digital, né? Então isso é bem legal, Sim. né? Sim, exatamente. Então, esse é um diferencial da Decred, assim, aí eu preciso falar um pouquinho do histórico nela, né, para contextualizar por que ela faz desse jeito, né? Uma não sei se críticas, mas uma das questões levantadas em relação ao Bitcoin é assim, quem desenvolve o Bitcoin, né? Quem decide o que deve ser feito para o Bitcoin, ou o que deve rodar, o que todo mundo quer fazer com o Bitcoin. O Bitcoin ele é literalmente uma anarquia, né, no sentido original da palavra. Ele é uma anarquia porque não tem uma única pessoa, não tem um cabeça que decide, né? Cada pessoa roda o próprio nó que quiser, né? Cada pessoa pode fazer o seu fork e mandar, e, enfim, né? Fazer, e não tem uma pessoa por trás pagando. E uma das críticas que foram feitas é que algumas grandes empresas, mineradores e grupos de interesse, podem cooptar o desenvolvimento do Bitcoin porque ele não tem um sistema de financiamento próprio, né? O financiamento do Bitcoin, assim, da mesma forma que não tem uma pessoa, uma cabeça no desenvolvimento do Bitcoin, né? Um chefe top no desenvolvimento do Bitcoin, também não tem um sistema de financiamento para desenvolvedores do Bitcoin, né? Então a Decred ela foi criada com esse sistema de autogestão e de autofinanciamento exatamente para garantir que ao desenvolver uma nova feature, os interesses da moeda em si são preservados, e não, de repente, os interesses de quem está financiando aquele desenvolvedor que está fazendo aquela feature, né? Então, a gente recebe na própria moeda exatamente para isso, para garantir que os interesses dos desenvolvedores estão alinhados ao desenvolvedor da moeda, porque como a gente recebe num certo delay, como a gente recebe com certo delay, se, por exemplo, eu fizer uma coisa, um trabalho que acaba com a moeda, mês que vem eu já não recebo mais, né? Então, eu tenho um interesse, por outro lado, se eu estivesse só trabalhando para uma empresa, não necessariamente, né? De repente, a empresa tem outros sistemas de financiamento, tem fundos de VC, enfim, né?
Então, não necessariamente uma empresa privada tem os interesses alinhados com o que é melhor para a moeda. Então, por isso que a moeda tem esse autofinanciamento. Se você quer ganhar, você tem que fazer por merecer. Basicamente, é isso aí. Entendi. Bacana. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta, galera? Alguém? Paulo, eu vi que você abriu o seu microfone, cara, eu até fechei ele aqui. Quer fazer uma pergunta? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo. Ah, beleza, é que minha internet começou a fraquejar agora no finalzinho. A minha dúvida seria com relação, assim, primeiro a aula foi muito boa, bem didática, o projetinho lá do início com o desafio esclareceu bastante coisa, mas eu fiquei com a dúvida com relação a manter um projeto grande de blockchain. É, assim, muito difícil, é complexo manter e dar manutenção no projeto, ou pela própria estrutura da coisa é mais fácil, ele é mais estável? Então, assim, depende, depende, né? Uma pergunta, uma resposta que não responde nada, mas, assim, isso é muito relativo. A grande dificuldade, ele tem coisas que são mais fáceis do que em um projeto tradicional, né? Em um projeto centralizado, um projeto, né, tradicional, e tem coisas que são muito mais difíceis. Então, assim, o que eu diria que, de repente, mais fácil, né? A gente não tem uma empresa, se a gente pegar a moeda especificamente, uma moeda especificamente, porque assim, existem diferentes projetos de blockchain, não existe somente para moedas, mas para uma moeda, qual que seria uma coisa positiva? Uma pessoa individual não mantém toda a infraestrutura de TI da moeda, né? Até não, uma moeda descentralizada nem faria sentido se apenas uma pessoa mantivesse controle sobre toda a infraestrutura de TI. Então, assim, a gente não precisa de data centers e data centers que são mantidos pela empresa e pela moeda e que precisam de manutenção e que, enfim, né, precisam ter todo tipo de monitoramento e gestão e tudo mais. Então, cada pessoa, e a ideia é de que muitas pequenas pessoas, muitos usuários domésticos e usuários de pequeno porte participem da moeda e ajudem a moeda rodando, por exemplo, os nós, né, da moeda, até para garantir a descentralização. Então, isso é um ponto que facilita em termos de manutenção. Por outro lado, todo tipo de atualização, ela é difícil e potencialmente contenciosa, né, no sentido de que você está mexendo com interesses diferentes de diferentes grupos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático do Bitcoin, né? Alguns anos atrás, teve toda uma polêmica em relação ao tamanho do bloco do Bitcoin. Qual que é a quantidade de dados que deveria ser armazenado em cada bloco de Bitcoin. Então, tinha gente que falava que tinha que ser 10 mega, tinha gente que tinha que falar que era 1 mega, tinha gente que falava que tinha que ser 100 KB, né? Então, assim, se você tem um sistema centralizado, se você tem uma infraestrutura, um projeto tradicional, com um banco de dados relacional, SQL, tal, assim, a decisão é simples, né? O chefe vai lá e fala, tem que ser tanto, você vai lá, faz a mudança na arquitetura e beleza, segue em frente, né? Em um projeto de blockchain descentralizado, é extremamente difícil você fazer essa mudança, porque você precisa que todo mundo que participa desse projeto concorde com essa mudança, né? Então, especificamente para o Bitcoin, a mudança do tamanho ou a controvérsia em relação ao tamanho do bloco foi uma controvérsia extremamente significativa que levou à criação e à pulverização de N outras moedas alternativas ao Bitcoin, né, que a gente chama de forks do Bitcoin. Então, é gente que chegou lá e falou assim, não, eu não aceito o que vocês estão propondo, eu vou fazer o meu próprio Bitcoin. E aí a pessoa vai lá, pega o código-fonte e pega a cadeia atual do Bitcoin e diz, a partir desse ponto aqui, essa cadeia vai seguir regras diferentes.
E aí você tem um fork não só em termos da própria cadeia com as sidechains locais e tudo mais, mas você tem um fork das regras de validação da própria blockchain. Né? Então você tem uma divisão que é muito mais agressiva, uma divisão que é muito mais dramática. Né? Incidentalmente, isso foi uma das outras razões da criação da Decred. Né? O Decred, eu sempre falei Decred, tá? E aí o pessoal em inglês fala Decred. Então, às vezes eu falo Decred, às vezes Decred. Mas, enfim, uma das razões da criação da Decred foi exatamente essa, ter um sistema de votação em que as pessoas que têm a moeda possam opinar. Porque no caso do Bitcoin, as únicas pessoas que podem opinar são os mineradores Proof of Work, né, as pessoas que estão tentando gerar os blocos, e um pouco menos as pessoas que têm full nodes do Bitcoin. Né, ou seja, tem o software do Bitcoin rodando lá em alguma maquininha na nuvem e que participa da rede P2P do Bitcoin. Então, basicamente, só essas pessoas que dizem que ditam como efetivamente o Bitcoin vai evoluir e vai seguir em execução. Na Decred, se você é um stakeholder, ou seja, se você é um cara que tem a moeda, você pode votar em como a moeda deve evoluir. Então, dentro dos blocos, além que aí a gente entra naquela questão da mineração, Proof of Work e Proof of Stake que eu falei lá no começo. O Proof of Work é aquela mineração que fica rodando, fica calculando hash, e aí o Proof of Stake, no caso da Decred, ele vem e bate um martelo, ele dá uma carimbada nesse bloco que foi gerado. Ele diz assim, ó, esse bloco tem a aprovação das pessoas que têm a moeda. Né, das pessoas que têm a moeda na sua própria carteira. E aí esse bloco, então, é validado. E aí as pessoas que têm a moeda e que votam nas questões da Decred, especificamente, elas é que vão determinar quais que vão ser as regras de consenso que vão seguir. Então a gente pode aprovar, nós como desenvolvedores, né, nós podemos propor uma mudança, então a gente diz, ó, a gente quer que essa mudança aqui de regra de consenso, por exemplo, o tamanho do bloco, né? A gente quer que essa mudança aqui comece a entrar em vigor, e aí as pessoas que têm a moeda vão dizer, ó, a gente aceita essa mudança ou a gente não aceita essa mudança. Né? Para tentar chegar em um consenso, para tentar chegar nesse consenso de como que a coisa de como que a moeda especificamente vai evoluir. Então, assim, voltando à pergunta original, né? Comparação em termos de manutenção ou de evolução do projeto, tem coisas que são mais fáceis e tem coisas que são mais difíceis em relação a um projeto tradicional. Boa. Bom, eu acho que a gente já pode ir caminhando aí para os finalmente, né? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Eu tenho mais 3 perguntas que eu vou fazer, Matheus, aí você pode responder. São perguntas mais tranquilas aí, né? Como que o Decred está caminhando, né, em relação ao Bitcoin? Ele vem crescendo, está estável? A outra pergunta, né, como que ele está em relação ao dinheiro, né? Por exemplo, o dólar ou alguma moeda que vocês devem usar de base. E eu queria saber se você gosta daquele empresário dono da fábrica de carros elétricos. Né? São essas 3 perguntas que eu tenho para te fazer. Assim, honestamente, eu não me preocupo. As 2 primeiras perguntas, elas têm a ver basicamente com o preço, né? Basicamente. Em relação ao BTC, acho que a gente está em 0,03, né? Mas assim, e em relação a real, hoje a gente está em R$700, eu acho, alguma coisa assim, né? Mas assim, o mercado em termos de preço de criptomoeda é uma coisa que tem uma variação dia a dia, às vezes absurda, né? Mês a mês, então, semana a semana, nem se fala. Então, assim, há 6 meses atrás estava valendo, sei lá, R$50 e hoje está valendo R$700, só que semana passada estava valendo 400, daqui uma semana talvez vai estar valendo 1.200. Então, assim, em termos de preço, é uma coisa que varia muito e muito rapidamente.
Assim, é muito difícil falar sobre preço especificamente. Agora, em relação ao dono da fábrica de carros, cara, eu honestamente, assim, eu não sei, eu não tenho opinião, ele faz as coisas dele lá, né? Assim, ele faz o que ele acha que é aceitável, né? Agora, as manipulações que acontecem, né, ou não manipulações, mas manipulações é uma palavra forte, mas assim, os efeitos que acontecem quando ele fala alguma coisa ou quando ele faz uma postagem no Twitter, alguma coisa assim, assim, quem está no mercado ou quem está no universo das criptomoedas há mais tempo e está acostumado com a volatilidade delas, assim, daí passa, né, assim, gente, falar no Twitter é barato, né? Faz mais efeito para quem está de fora, né? Porque, assim, é como se fosse um ciclo, né? O cara faz uma... Valeu, Paulo. O cara faz um tweet lá e aí o mercado dá uma girada, ele ganha muito com isso, muito provavelmente ele ganha significativamente com isso, né? E quem está de fora fica lá achando, nossa, o que aconteceu? O mercado é muito volátil, isso e aquilo outro. Mas assim, ele faz as coisas dele e vai continuar fazendo. Assim, cada um faz o que acha certo. Boa, Valeu, Matheus. Bruno. Cara, eu só tenho a agradecer, foi uma baita de uma aula aí, eu aprendi coisa pra caramba, assim, né? Eu tinha uma visão totalmente arquitetural, né, de como funcionava, mas nunca tinha visto código mesmo, e fiquei felizão de ter visto. Acredito que depois que eu colocar no YouTube lá, depois de um mês eu te dou os números de estatística para dizer como que tá. E eu tenho vontade, cara, de participar de um projeto open source, assim, né? Eu venho há um tempo, fico ensaiando e não vou, né? Eu vou ver o que eu faço aí. Acho que moeda digital não é muito minha praia, né? Porque já é um buraco negro, precisaria conhecer mais coisas. Mas acho bem legal, né? Fica o convite para, se você quiser, ou quem quiser, né, contribuir para a moeda também, para Decred especificamente, né? É só entrar lá no GitHub, assim, contribuição em projetos open source tem meio que uma dinâmica própria, né? E aí quando você meio que aprende qual que é a dinâmica de projetos open source, serve, não vou dizer que serve exatamente para qualquer um, mas assim, são bem similares. Então você entra lá no GitHub, olha o que tem de legal para fazer, né? E faz. Eu, por exemplo, na Decred, só para dar uma experiência pessoal, a primeira coisa que eu fiz nela foi ajustar um ícone, né? Então, assim, tinha o software deles lá da carteira, tinha um ícone que estava um ícone temporário, que ninguém tinha ajustado ainda, eu peguei e falei, ó, eu vou ajustar esse ícone. Né? Beleza, ajustei o ícone e mandei. E aí você começa aí, assim, depois que você faz a primeira coisa, aí você começa a mas podia fazer isso, mas podia fazer aquilo. E aí você entra num ciclo de mandar contribuições. Cara, isso é um puta insight, né? Tipo, a gente sempre acha que para contribuir tem que chegar fazendo uma feature cabulosa, né? Na verdade, você só tem que ajudar com alguma coisa que tá ali e ninguém tá nem olhando, né? Que é simples de fazer e é o jeito de entrar. Boa dica, cara. Exatamente. Features complicadas, na verdade, são até mais difíceis de você conseguir ter a sua contribuição aceita, porque, principalmente no caso de uma criptomoeda, elas vão sofrer, e se você for um desenvolvedor que está chegando assim novo, né, que ninguém conhece, que ninguém sabe quem você você vai ter assim, você vai passar por uma revisão muito maior, né? E quanto mais código, mais difícil é fazer uma revisão. Né? Então, assim, quanto menor forem as contribuições iniciais, maior a chance delas serem aceitas. Né? Então, a dica principal é essa daí, você começar pequeno, né? Acha um negocinho assim, putz, bem pequenininho aqui, assim, quanto mais, questão é um efeito de feedback, né? Você manda aí o pessoal vai te mandar um feedback em relação a isso, aí você já faz o próximo, já faz o próximo, já faz o próximo, já faz o próximo, e aí você entra no ritmo do projeto. Saquei. Bom, grato, agradecido mesmo pelo papo, cara.
Acho que a galera aí já se foi, a maioria, né? Estamos em 3 aqui, mas muito produtivo, cara. E valeu, obrigado aí pela disposição, pelo tempo. Obrigado pelo convite. Se quiser falar alguma coisa aí, senão a gente encaminha para o encerramento mesmo. É isso aí. Se quiserem me procurar depois, Matheus D, Matheus com TH, né? MATHEUSD, matheusd.com. Lá tem os meus contatos. Né? E aí eu estou aberto a qualquer coisa que vocês quiserem. Eu dou uma lida de vez em quando lá no seu blog. Legal. Beleza, galera? Boa, valeu, Matheus. Obrigado aí pela aula, hein? Valeu, obrigadão. Obrigado, Matheus. Boa noite, galera. Até mais, até a próxima. Obrigado, viu, cara? Falou. Até mais. Já terminou a gravação? Vou finalizar ela aí, peraí. Beleza.